Boa noite, irmãos. Um prazer estarmos aqui reunidos novamente. E hoje eu trouxe vários assuntos, não foi só um, são vários, mas todos pertinentes à nossa vida, né? Como todos vocês sabem, a doutrina espírita, né, ela é apoiada no tripé que é filosofia, ciência e religião. E como que a ciência hoje está caminhando junto da doutrina espírita? Então, vamos falar já das coisas ocorrendo no momento presente e que muitas vezes as pessoas falam, mas isso tem explicação diante do espiritismo? Gente, tudo tem explicação. Então, a ciência, ela caminha procurando os efeitos. E a doutrina espírita, ela caminha explicando as causas. Então, vamos falar, primeiramente, né, vamos usar bastante a parte da ciência, sobre as células-tronco. Então, as células-tronco são células que elas têm a capacidade de auto se reproduzir. Então, elas não compõem um sistema, um órgão, mas elas se autorreproduzem. Elas são encontradas no sangue do cordão umbilical e também na nossa medula. Então, as células-troncos, esse é um grande avanço da ciência, um grande avanço. Por quê? Porque através dela, várias doenças podem ser retardadas, ou seja, os seus efeitos podem ser retardados. É o caso das doenças neuropsíquicas, como a ELA, outros tipos de paralisia. Então, através do uso de transplantar uma célula-tronco, os efeitos diminuem. Também para os portadores do mal de Parkinson e o mal de Alzheimer, os neurônios são novamente introduzidos através da célula-tronco e os efeitos dessas doenças também se normatizam. Assim como o diabetes, que vai às células do pâncreas para produzir mais insulina, outros tipos de doenças também, doenças ósseas, quando tem problema do desenvolvimento ósseo. Muitas pessoas nascem com problemas no desenvolvimento ósseo, né? O músculo cresce mais do que os ossos. Então, também através disso aí, e a célula-tronco, muitas pessoas são muito preocupadas, achando que as células-tronco são para criar novos seres humanos, né? Que tem a utopia aí das pessoas, vão criar pessoas sem cérebro para trabalhar como robôs. Não, a ciência não quer isso. A ciência quer minimizar as doenças que o ser humano já tem e não criar robôs, porque não é esse o intuito. Tanto é que é um tratamento caro, é um tratamento difícil, não é assim, eu vou lá, eu estou com esse probleminha. Não, é só quando há necessidade para ter conforto e bem-estar das pessoas que nesse momento estão necessitando. Mas também não é para criar órgãos. Muitas pessoas acham, a célula-tronco vai criar órgãos. Não, é para criar condição de vida terapêutica. A doutrina espírita, ela compartilha com a célula-tronco, só que eles fazem uns parênteses. Eles não concordam com o congelamento de embriões para serem usados nos transplantes da célula-tronco, porque eles dizem que um embrião congelado que vai ser utilizado é a mesma coisa que um aborto. Então, nisso a doutrina espírita, ela não concorda. O médico Dr. Sérgio de Oliveira, que é da USP em São Paulo, ele explana muito bem sobre isso. Então, ele diz que essa parte ainda não. Então, hoje, a maioria dos casais que tem condição, quando nasce um bebê, estão lá congelando o sangue do cordão umbilical. Mas nós, que já passamos desse tempo há muito tempo, então nós ainda temos o recurso da medula óssea,
que nós somos portadores dessas células em abundância. Oxalá nunca precisemos, mas se nós um dia precisar, que ótimo, saber que podemos contar que dentro de nós mesmos tem um aliado que é a célula-tronco. Agora vamos falar sobre o transplante e a doação de órgãos. O transplante aconteceu pela primeira vez no mundo em 1968 na África do Sul, pelo Dr. Barnard. Foi o primeiro transplante de coração no mundo. Um transplante com bastante sucesso, tudo. E 6 meses depois, aqui no Brasil, a equipe do Dr. Zerbini fez o primeiro transplante num morador da roça, né? Que foi surpreendido com essa doença, também foi bem sucedido. E através desses primeiros transplantes, começou-se o pedido da doação de órgãos. E nós sabemos que tem um banco de doação de órgãos e que muitas pessoas têm se beneficiado com o recebimento disso. Então nós temos 2 tipos de doação de órgãos. Primeiro é a doação de órgãos entre vivos, né? Que você pode doar um rim, você pode doar uma córnea, e temos a doação de órgãos quando há a morte cerebral. Quando a equipe médica constata a morte cerebral, tem todo um protocolo, eles fazem vários tipos de exames, vários tipos de testes para saber se há realmente a morte cerebral. E aí, se for da vontade do paciente a doação, e ele já deixar isso expresso, ou em cartório, ou falando para os seus familiares, isso já é feito automaticamente. Caso não tenha sido ainda consultado, nem tenha tido essa possibilidade, a família é contatada, é solicitado, e aí vai depender da família. Então vocês vão dizer como o espírito fica com a doação de órgãos. Então no livro O Consolador, que o Chico psicografou através do Emmanuel, ele diz ali que a espiritualidade está ali amparando. E o mesmo Chico psicografou 2 irmãos que desencarnaram e a família doou os órgãos e eles se disseram muito beneficiados com essa doação. Então muitas pessoas às vezes têm medo de falar, eu vou doar. Gente, mas já morreu. Morreu, não tem como. E aí a família que doa. E como é bom a gente saber que tem pessoas que estão vivendo com um órgão do familiar querido nosso. Não sei se vocês receberam no WhatsApp essa semana, circulou um vídeo de um bebezinho, um japonesinho, você viu, né, seu lindo? E a mãe morreu no parto e foi doado o órgão dela. E o bebê passava de colo em colo da família, aquele bebê chorava. O homem que recebeu o coração da mãe, pega o bebê no colo e ele reconhece o batimento cardíaco da mãe. E ele para, ele presta atenção e ele começa a sorrir. Aí vocês vão falar, é um vídeo, isso daí é... Gente, nós não podemos esquecer que nós somos energia. E nós captamos a energia uns dos outros. Tanto é que vocês vêm aqui na Casa Espírita. Vocês vêm aqui para quê? Para receber o quê? Energia. Então, é um vídeo ilustrativo, tudo bem, mas a gente sabe que isso pode realmente acontecer, porque nós somos energias e nós captamos a energia. A gente vê, quando tem esses documentários de animais, né, lá na África, quando um filhote se desgarra da manada, o tempo todo a mãe chama e vai atrás, a manada não sai do lugar enquanto eles não vão lá e resgatam. É por causa do quê? É a energia. A mãe sente a energia do filhote e ela vai atrás.
e ela luta para que aquele filhote não seja sacrificado pelas feras, né, que tudo é uma cadeia alimentar. Então, filhote é a presa mais fácil para aqueles animais mais astutos e que já estão acostumados a isso. Então, isso chama-se energia. E o que recebe o órgão, como fica se a energia dele é uma e a doadora é outra? Quando é feito essa doação com bastante amor, aquela energia vai se incorporando àquele corpo físico e através dos medicamentos imunossupressores vai conseguindo ter bastante harmonia, o órgão não é rejeitado e a pessoa tem uma sobrevida muito boa, de muito tempo ainda. Agora nós vamos falar sobre a fertilização ou a inseminação artificial. Então, muitas pessoas acham que a inseminação ou artificial, né, ela não é feita através do amor. Gente, muito pelo contrário, é muito amor, porque você se dispor a fazer um tratamento desse, que é um tratamento que toma muito hormônio, a mãe, tem que ir lá aspirar os ovos, tem que ir no dia lá para fazer a fertilização, e é uma expectativa, vai dar certo, não vai dar certo, e aí vocês vão falar, mas como que o espírito vai se ligar nesse óvulo, e nessa junção desse óvulo e espermatozoide? Gente, nós não podemos esquecer que Deus já tem tudo preparado. E aquele espírito que está designado a chegar naquele lar é o mesmo que viria por uma fonte natural. Às vezes não vem numa fonte natural, por quê? Porque as pessoas às vezes tiveram problemas em outras vidas, ou não quiseram ter filhos, ou não cuidaram muito bem dos seus filhos, ou por problemas que tiveram mesmo, que não conseguiam ter aquele amadurecimento para receber essas novas almas. Então, mas evoluíram, se melhoraram, se dispuseram a isso, e aí aquele espírito que é ligado a essa família, ele é designado e é permitido e ele vem. E vocês vejam que Deus é tão bom que em vez de um, agora estão vindo 2, 3, até 4. Por quê? Porque são espíritos daquele grupo familiar e que a espiritualidade dá a oportunidade deles virem de uma vez, porque talvez não haja tempo, porque geralmente muitas mulheres quando vão procurar isso, já estão numa idade onde já os óvulos já não estão tão bons, os folículos não estão tão bons, porque hoje as mulheres têm o primeiro filho a partir dos 35 anos, exceto as nossas irmãzinhas queridas que têm filho a partir dos 15 anos, que vem aqui na casa, né? Mas a fertilização in vitro, tudo isso é uma bênção, que ela segue o quê? As leis de causa e efeito. Nós achamos que é só a parte científica, mas não, está tendo a parte espiritual. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, vocês podem consultar o Livro dos Espíritos, as perguntas 760, 746, 778, 358 e 953. Tudo isso é falado no Livro dos Espíritos. Então vocês veem, é um livro que tem mais de 150 anos e é super atual. Ele fala de coisas que o Kardec jamais imaginaria que hoje tivesse. Doação de órgãos, transplantes, fertilização in vitro, enfim. São coisas que vocês veem. O primeiro bebê de proveta foi a Louise Brown. A Louise Brown já tem mais de 35 anos. Olha quanto que a tecnologia avançou, né? E ela vive uma mulher normal, tem a vida dela normal, tranquilamente.
Por quê? Porque não importa a maneira que é feito, o que importa é a maneira como é querido, é o amor que se dá, é a vontade de ter, é a vontade de poder dar para outro ser o seu amor, o seu tempo, o seu carinho, a sua amizade, a sua instrução e também para garantir a nossa perpetuidade. Porque através dos outros nós somos perpetuados. Então uma célula minha hoje já vive na minha neta. Uma célula minha vai viver na minha bisneta ou no meu bisneto. Então é a perpetuação da espécie. Agora vamos falar sobre, gente, a eutanásia. É um tema bem complicado, porque as pessoas são muito a favor da eutanásia. E a doutrina espírita, é lógico, é contra, assim como todas as pessoas. Porque, pense comigo, você gostaria de que alguém fizesse com você a eutanásia? Então, a espiritualidade nos explica o seguinte: às vezes, aquele momento de sofrimento atroz, que a gente vê aquele familiar, aquele amigo passando, e que nos dá mas muita angústia, porque não podemos fazer nada por aquelas pessoas, não tem recurso médico, não tem recurso de medicamentos. Então a gente fica muito angustiado e a gente fala, ai, devia logo dar uma injeção para acabar com a vida. Gente, a gente não pode esquecer que aqueles dias de bastante sofrimento são a redenção de séculos de erros. A gente não pode esquecer que às vezes aquele espírito endividado pediu para passar essa prova para ele poder partir mais leve do que quando ele aqui chegou. E tem muitos lugares, muitos países que defendem a eutanásia. Nós tivemos um caso aqui no Chile, uma menina de 14 anos, que ela tinha uma doença incurável e ela estava muito cansada de sofrer, então ela pediu para a presidente, no tempo era a Michelle Bachelet, que autorizasse que ela sofresse a eutanásia. A Michelle não autorizou, ela continuou vivendo precariamente até o dia que acabou o sofrimento dela, que ela desencarnou. Tivemos também o caso de uma médica aqui no Brasil, que inclusive estava presa, não sei se ainda está, que ela, quando via os pacientes dela terminais em sofrimento, ela aplicava uma injeção letal, então ela abreviou a morte de muita gente. E essa alma, como ficou essa alma? Segundo Emmanuel, esses irmãos que partem através da eutanásia, eles partem muito perturbados, porque eles ainda não estavam preparados para o seu desligamento. O sofrimento é que estava ajudando eles a começar o preparo para o seu desencarne. Então eles partem muito perturbados, demoram a entender o que aconteceu com eles. A espiritualidade recolhe, leva eles para os hospitais espirituais, mas demanda um bom tempo para que eles entendam o que aconteceu. Agora, aqueles que autorizaram aquilo, contraem uma grande dívida perante as leis de Deus, porque Deus nos dá a vida, só Deus nos tira. Nós não podemos brincar de somos deuses, não. Nós temos que brincar de quê? De ajudar as pessoas a viverem de uma maneira melhor, mais saudável, mais correta, e a ciência está aí para isso, nos trazendo medicamentos, vários tipos de medicinas alternativas. Quantas pessoas, através da fitoterapia, através da homeopatia, do reiki, através da acupuntura, quanta melhora tem no seu estado geral. Então a ciência é para dar ao ser humano um amparo para que a gente possa ter uma sobrevida melhor. Tanto isso é verdade que nós estamos vivendo muito tempo. O homem antigamente vivia 30, 35 anos, pulamos na década de 70 para 60 anos. Estamos em 2019,
estamos vendo aí os velhinhos, 95, 100 anos, 102, 104. E aí vocês vão falar, ah, mas para que vive tanto? Cada um vive aquilo que tem que viver. Tudo tem uma explicação. Não somos nós que temos que dar essa explicação. Mas eu ouvi uma palestra dizendo que as pessoas que vivem assim muito tempo, os centenários, é para dar tempo deles se libertarem do egoísmo. Olha que interessante. E a gente fala, ah, aquele velhinho tão bonitinho. E a gente não sabe que ele é egoísta. Então essa longevidade, onde as forças deles diminuem, onde eles precisam mais de cuidado, que eles vão começar a valorizar as coisas que eles não fizeram pelo seu próximo, e eles começam a se libertar do egoísmo. Então não vive por viver, vive porque tem uma finalidade, tem um fundamento. E aí essas almas retornam à vida espiritual mais leves, porque conseguiram depurar um pouquinho daquele sentimento ainda egoístico, pequeno, fechado em si próprio. Eles conseguiram enxergar a benevolência do seu próximo, que eles são cuidados com amor pelos familiares, pelos cuidadores, por aqueles que estão em torno de si, e eles começam a valorizar aquilo que eles não fizeram. E é quando eles começam o seu desprendimento do egoísmo. Agora vamos falar sobre a pena de morte. Aqui no nosso Brasil, né, a gente não tem, graças a Deus. Gente, não adianta a pena de morte. Muitas pessoas falam, quando vem aí os noticiários, tem que matar. Gente, não tem que matar. Nós não nascemos para matar, nós nascemos para amar, nós nascemos para estender a mão ao nosso próximo. Jesus não falou, atire a primeira pedra aquele que está sem pecado? Hoje nós podemos nos achar boas pessoas, pessoas de moral, mas e lá atrás? Nós somos os espíritos errantes de outrora. Somos os espíritos que erraram muito, que prejudicamos muito o nosso próximo. E hoje esses irmãos que nos incomodam com as suas atitudes, com a sua ignorância, até mesmo com a sua perversidade, nós queremos nos livrar deles. E matar resolve? A alma não é imortal. Então aquele, ele perde o seu corpo físico, mas vocês se esquecem que o espírito é imortal? E se ele já é um espírito que tem tantas coisas dentro dele que ainda o fazem prisioneiros do ódio, da raiva, da maledicência, eles vão levar com eles mais o quê? Mais ódio. E vai suscitar neles o quê? O espírito da vingança. E a vingança, gente, é muito dura. E para eles é mais fácil. Nós estamos aqui encarnados e eles estão desencarnados. E como espíritos inteligentes que são, se unem a espíritos iguais a eles e tramam a nossa derrocada. Então nós nunca devemos falar essa palavra, tem que morrer. Não, cada um tem o seu momento de partir. É Deus que determina. Nós não podemos falar isso. Inclusive, por quê? Porque sabemos que a pena de morte, além de tudo isso, ela é um ato violento. E nós não estamos aqui para viver a violência, estamos aqui para viver na paz, para viver na harmonia e não na violência. O aborto, gente, é uma sentença de morte, é uma pena de morte àquele que não pode se defender. Então, pensem sempre nisso. Se alguém falar para vocês, eu vou fazer um aborto, converse com essas pessoas, expliquem para elas, porque muitas vezes as pessoas não sabem, são ignorantes, mas hoje nós temos tantos métodos contraceptivos, nós temos tantas informações, e ainda no nosso país existe 1 milhão de abortos por ano.
É inconcebível. É inconcebível uma coisa dessa. É 1 milhão de almas que não tiveram a oportunidade de reencarnar. Vamos falar só um pouquinho só sobre o suicídio. Gente, o suicídio, muita gente fala que é um ato de coragem. Não. O suicídio é um ato de desespero. Que aquela pessoa que está no momento de profunda depressão, de profundo transtorno mental, com os sentimentos completamente desorganizados, então, e que não tem o conhecimento da continuação da vida, então ele acha que matando o corpo, todos os seus problemas desaparecem. Lê do engano, porque é aí que começa um sofrimento muito maior. O sofrimento desde ele sentir os vermes corroendo o seu corpo, até a sua consciência o acusando e aqueles que estão em volta deles também o acusando. Então o sofrimento é muito maior, é muito terrível e muitas pessoas, o Chico Xavier contou um caso uma vez, que uma senhora foi procurá-lo, que ela tinha um filho que nasceu sem os 2 braços e era cego, e que deu uma doença nele, e que os médicos falaram que precisavam amputar as 2 pernas. Aí o Chico falou, Emmanuel, já tanta deficiência. Ele falou, tem que amputar, Chico. Mas por quê, mãe? Porque esse irmão, ele foi suicida já por 9 vezes. E ele veio para ter essa encarnação de morte natural. Mas, ele mesmo sendo cego, como ele andava, ele perguntava onde que tinha o rio, para os amiguinhos. E ele já tensionava em se afogar no rio. Então, sem as pernas, ele não poderia andar. Sem os braços, ele não poderia pegar nenhuma arma, tomar nenhum medicamento. E assim, ia ser a primeira vez em 9 encarnações que ele ia ter uma morte natural. Então vocês vejam como é difícil para o irmão que comete esse ato. É um ato de desespero. Aí vocês vão falar, onde está Deus nesse momento? Deus está ao lado desses irmãos frequentemente. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, não deu? Então, cada um faz da sua vida o que quer. Os amigos espirituais ajudam, mas eles têm que passar por todas aquelas etapas. E depois, para recompor o perispírito, vem como abortos espontâneos. Então, ele é ligado àquela família, àquele ramo familiar, aí a moça lá engravida, fica 2, 3 meses, sofre um aborto espontâneo. Mas por que será? Na formação estava tudo bem. Não, ele não tem ainda como voltar, porque o perispírito ainda está muito machucado. E o perispírito é como o nosso corpo, ele se recompõe célula a célula, átomo a átomo. Então, por isso que precisa recompor. Aí ele fica esse tempinho, recompõe um pedacinho, volta. Então, às vezes tem mulher que tem 2, 3 abortos espontâneos, depois tem um filho natural, porque é o mesmo espírito que, nesse pouquinho veio, recompôs um pouquinho o perispírito, mais um pouquinho o perispírito, e assim vai, né? E vamos falar um pouquinho sobre a cremação. Gente, a cremação nos países do Oriente, principalmente na Índia, é milenar, essa cremação. No Ocidente, não. É praticamente uma coisa nova. Nova não, deve ter uns 30, 40 anos, né? Mas foi perguntado para o Chico Xavier e o Emmanuel respondeu que eles não têm nada contra a cremação, que isso é uma opção de cada um, só que o espírito, quando desencarna, ele ainda está ligado em algumas coisas. E é verdade, porque a gente sabe que o cérebro humano, após a morte física, ele ainda funciona. As unhas ainda crescem, o cabelo cresce, a barba cresce.
e ele ainda está se desligando. Se há uma cremação em 24 horas, o que acontece? O espírito sente queimar. Teve um comediante famoso aí dos anos 50, 60, aquele que sentava no banquinho da praça, ele narrou numa psicografia dele que ele foi cremado e ele sentiu ser queimado. Ele sentiu o horror da cremação. Então, Emmanuel diz que no mínimo 72 horas, que é o tempo da todo o fluido daquele corpo ser retirado para aquele corpo não sentir. Diz Emmanuel que nós temos que ter respeito com o cadáver. Então, se alguém quer ser cremado, coloca lá, 72 horas. Quando começou, a lei era essa. Hoje eles já diminuíram para 48 horas, tá? Não caiam nisso. Não, nós queremos 72 horas. Vocês têm que cumprir aquilo que a gente quer. É a nossa vontade, né? Então nós temos que pensar isso, que nós temos que fazer as coisas para nós mesmos. E para finalizar, vou falar um pouco da perda dos nossos entes queridos. Nós que somos super egoístas, não queremos perder ninguém, né? Nós não queremos perder pai, mãe, tio, avô, avó, filhos, sobrinhos, netos, enfim. Nós não sabemos lidar com a perda ainda. Mas nós temos um grande amigo nosso, um companheiro de todas as horas, que se chama Tempo. E ele que é o nosso consolador. É ele que aos poucos vai trazendo para nós o amparo necessário, nos dando força, coragem para a gente seguir adiante. Porque a gente esquece que se hoje a gente perde, amanhã alguém vai nos perder também. E nós também temos que ajudar as pessoas a se prepararem para quando a gente não estiver aqui. Para que não haja desespero, para que não haja tumulto, para que a gente possa desencarnar em paz. Né? Os espíritos falam, morrer, a gente sabe morrer, mas desencarnar não. A gente tem que morrer e desencarnar, ou seja, seguir adiante. Mas se a gente ficar segurando o nosso ente querido aqui, o que acontece? Nós prendemos ele e ele não tem a oportunidade. Então os povos orientais, eles têm uma sabedoria. Os asiáticos, os japoneses, né, eles se vestem todos de branco. Os judeus cobrem todos os espelhos da casa. Que aí quem é judeu fala, o espelho está coberto, então eu morri. Então, olha a diferença. Os asiáticos, eles comemoram a morte. Nós lamentamos a morte. Mas nós não sabemos que a morte é a porta de entrada para a vida maior? Nós não sabemos que é o nosso retorno à casa do Pai, a nossa pátria espiritual? Por que nós ficamos tão presos nisso? Não, meus irmãos, vamos nos libertar. Porque no momento de hoje em que nós sofremos com a perda, amanhã teremos um ganho com uma nova chegada. Porque Deus não desampara ninguém. Porque Deus nos dá de acordo com as nossas necessidades. E quando nós pensamos que Ele nos deixou para trás, é o momento que Ele nos carrega nos braços. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou ler aqui só uma mensagenzinha que fala assim: os bons dias lhe dão felicidade, os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce, os problemas te mantêm forte, a dor te mantém humano, as quedas te mantêm humilde, o êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé. Força para todos nós.